que é arte? Para que ela serve? Você já deve ter feito esse questionamento várias vezes, né? Você toca com essa matéria no seu dia a dia ou quando você encontra algo sobre esse assunto. Hoje a gente vai trabalhar e vamos analisar quais são as funções da arte. Acompanha aí. Bom, galera, quando o tema é função das artes, tá certo? Ou função da arte, depende do nome que você queira escolher, essa temática gera muita dúvida na cabeça das pessoas, principalmente porque é uma expressão ou é uma dúvida que recorre a um conceito, a um entendimento do que é primeiramente arte, certo? Mas entender basicamente o que seria a função da arte nos auxilia e nos ajuda a compreender todas as produções artísticas em diferentes épocas, em diferentes tempos e também em diferentes contextos, tá certo? Então, para entender o que seria a função da arte, certo? A gente tem que pensar da seguinte forma, tá? A nenhuma obra de arte pode ser atribuída uma função ou funções, tá certo? Se ela não estiver, em primeiro lugar, sendo considerada dentro do contexto apropriado, né? Assim, na intenção de classificá-la, ou atribuir a ela uma função ou uma obra de arte. Ou o melhor cenário para a gente conseguir identificar e atribuir essas funções a alguma obra de arte é necessariamente você entender um pouco do artista, você entender o contexto daquela situação e você levar em consideração os observadores, tá certo? O que seriam esses três elementos aí? Vamos lá. Artista, tá certo? Galera, você tem que pensar um pouquinho, né? A pessoa que produziu aquela produção textual, a pessoa que produziu aquela pintura, aquela escultura. Sim, eu falei produção textual mesmo, tá? Produção textual, músicas, poemas também são consideradas obras de arte, utilizando, claro, outros recursos, né? Diferente da pintura. Mas quando a gente vai analisar e for pensar assim, e olhar o artista, temos que levar em consideração toda a sua história, a característica de suas obras e sua maneira de pensar. O outro elemento, tá bom, que a gente pode pensar aí, é o tal do contexto. O que vem a ser o tal do contexto? O contexto está associado aos N elementos que estão ao redor de quem produziu ou da realidade de quem produziu aquela obra, do que ela pensa como realidade, tá certo? Então, o contexto também deve ser levado em consideração para você entender os reais motivos que podem estar ali expressos naquela produção artística que você acabou de ler ou ver, por exemplo, tá certo? E o observador? Quem seria esse observador? Esse observador é eu e você, tá certo? O observador, ele vai distinguir e ele vai ser diferente, tá? A maneira dele classificar e indicar para nós a função da arte. Porque nós somos seres diferentes. E quando a gente analisa a arte sobre esse contexto e temos esse entendimento, percebemos que a minha opinião e a do outro sempre vão ter algum ponto de diferença. Mas o importante é que a gente compreenda que essa diferença tem um significado, tem um propósito. E levar isso adiante, como fosse uma intriga ou coisa do tipo, não vai levar a lugar algum. Tá? Então, analisando as funções da arte, normalmente recai sobre três categorias. A que a gente analisou antes foi a identificação dos elementos para ajudar a chegar nas funções. Tá? As funções que a gente vai analisar aqui são aquelas mais conhecidas, tá certo? São aquelas mais recorrentes e aquelas que, se tivermos o entendimento delas, já facilita muito o nosso entendimento da matéria de artes. Quais seriam essas funções aí? A primeira delas é as funções pessoais, depois sociais e físicas, certo? Então, essas categorias aí, tá? Essas três, elas podem muitas vezes se sobrepor a um determinado objeto de arte, tá certo? Ou objetivo que o cara criou. Então, quando a gente analisa esses três e coloca essas três em prática, a gente vai conseguir observar e entender melhor o que aquela pessoa quis produzir, entender o contexto e ter o olhar observador para poder perceber qual é a mensagem que está colocada ali ou não, tá certo? Então, quando a gente analisa toda essa ideia, toda a situação, a gente vai se deparar com alguns casos, tá certo? Então, antes de iniciar, vamos começar a ver cada uma delas individualmente. A primeira delas, as funções físicas da arte. O que são as funções físicas da arte, tá? Elas são mais facilmente tratadas, tá certo? Mais fácil de observar, mais fácil de localizar elas, tá? Elas são as obras de arte criadas para executar algum serviço, tá? Ou alguma função determinada, tá certo? Tá bom? Por exemplo, tem uma tigela de Haku, foi produzida por um japonês, tá bom? Se eu não me engano, o nome dele. Agora esqueci, me fugiu o nome da obra que ele criou. Acho que o nome dele é Haku mesmo, tá? Ele criou essa tigela, tá? E os objetos que ele utilizou aí remetem muito ao movimento artístico chamado dadaísmo, onde ele pegou objetos do cotidiano
fundiu e criou algo novo para querer provocar a nós, interpretadores de arte, tá? O que ele queria dizer ali para nós, certo? Então, normalmente a gente encontra situações desse tipo da arte em forma física em arquitetura, encontramos também em design, encontramos em outros lugares também isso daí. Mas o que é importante a gente observar na parte física das funções da arte é, enquanto observador, não olhar com olhar de preconceito, tá certo? Um olhar de discriminação com relação àquela produção ali, beleza? O próximo ponto que a gente vai analisar vai ser sobre outro desses pontos, aspectos, tá certo? Já vimos o primeiro dos três, tá? A parte física. O outro que a gente vai analisar vai ser o elemento que envolve a função social, tá certo? A função social, galera. A função social da arte. A função social da arte, pessoal, ela pode estar associada em vários lugares, em várias situações, em vários contextos, tá certo? Mas quando a gente pensa em função social da arte, a gente tem que levar em consideração que é o papel que ela vai desempenhar na sociedade, certo? Seja o que o artista quis contribuir para facilitar o nosso entendimento, para alegrar a nossa vida, para passar uma mensagem positiva ali, tá? Ou pode estar associada a algum alerta, tá bom? Alguma reflexão que ele quer provocar em mim e em você, tá certo? Então a função da arte social, ela é bem ampla, tá? Mas quando a gente analisa essa função da arte social, a gente tem que entender também que existem outros aspectos associados a essa função, tá? Então, normalmente, quando a gente analisa sobre a função social, boa parte dos artistas, tá? Eles utilizam ela como uma arte de propaganda, tá? Ela tem esse nome assim, arte de propaganda, mas não é propaganda em si. É propagação das ideias, propagação das ideias, a propagação dos conceitos, tá certo? Por exemplo, a arte de propaganda, ela foi utilizada, por exemplo, muito no regime nazista na Alemanha no ano de 1930, tá? Ela foi um exemplo de mobilização social por meio da arte, tá? Então a arte mobilizou aquele povo ali, por exemplo, tá? Já a União Soviética de Stalin, tá certo? Ela também apareceu ali com cartazes políticos e patrióticos, tá? Então esses dois regimes aí utilizaram-se dessa parte social da arte, dessa função social dela, para propagar suas ideias e seus conceitos. E no Brasil? No Brasil temos vários exemplos de situações, tá bom? Vou citar aqui, por exemplo, a música de Geraldo Vandré, certo? Para não dizer que falei de flores, certo? Caminhando e cantando e seguindo a canção. E também temos outro exemplo, tá certo? De uma obra produzida por um grande artista brasileiro, tá certo? Chamado Arthur Bário, tá bom? Onde ele fez uma intervenção artística. Pessoal, o que seria uma intervenção artística aí? A intervenção artística está relacionada a uma obra de arte que vai de encontro ao povo. Ela vai até você. E essa intervenção dele foi o quê? Ele pegou ossos de boi, tá certo? Colocou em sacos, os amarrou, né? Todos ficaram ensanguentados, né? Por causa da carne ali do boi, esses ossos. E ele jogou num rio, ou foi num lago lá em Belo Horizonte, tá certo? Para ir passando e as pessoas ficaram todas assustadas com aquela situação, com aquilo dali, e ficaram alarmadas. E esse protesto dele que ele criou foi para fazer um alerta, tá certo? Às pessoas sobre as mortes que estavam acontecendo no regime militar aqui no Brasil, tá certo? Então, a função social da arte ela é muito importante nesse sentido, porque ela vai além, ela ultrapassa o que a gente conhece como sendo uma realidade e vai de encontro à nossa ideologia, tá bom? A outra função que a gente vai analisar é a tal da função pessoal, tá certo? Então, na função pessoal, galera, o artista em si, tá certo? Ele busca expor ao mundo as suas angústias, felicidades, conquistas, derrotas, tá certo? Então, trata-se aí, que se for pensar, tá? No externação dos pensamentos desse cara, tá? Então, o artista visual, por exemplo, Nazaré Pacheco, aqui no Brasil, tá? Ela se valeu desse íntimo dela para expor os momentos que ela estava passando, certo? Aqui no Brasil, tá bom? Durante o regime militar, por exemplo, onde ela produziu uma obra em que tinha um balanço, que deve aparecer para vocês aí também, se observar, tá aí do lado, tá? Onde ela, nesse balanço, ela procurou ilustrar para vocês aí o que seria as dores e angústias que ela está fazendo. Então, ela pegou esse balanço e colocou pregos nesse balanço, por exemplo, tá certo? Então, todo esse aspecto pessoal da função da arte, o aspecto físico e o aspecto social, são de fundamental importância para a gente compreender o contexto que ela está inserida e a mensagem que ela quer nos passar. Mas não só isso, tá certo? A reflexão que devemos fazer quando analisamos qualquer obra desse tipo, tá certo? Então, os movimentos artísticos do início do século XX, como por exemplo o dadaísmo,
surrealismo e abstracionismo, tá certo? Eles estão presentes em várias obras, em várias situações dessas funções que eu acabei de citar para vocês. E essas ideias, esses conceitos, eles perduram durante o tempo. Essas funções não são somente do século XXI ou do século XX. Elas remetem a outros séculos anteriores. Então, entender a função da arte vai além do que você compreender a matéria. Você entende o porquê da arte existir, tá certo? Então, tenho uma recomendação para você. Se você quiser ir um pouquinho mais além, compreender um pouco mais o assunto, tá? Uma recomendação de documentário. Vê aí, recomendação de documentário. O documentário que eu passo para vocês de recomendação é o documentário em vídeo, tá? Fotos de Sebastião Salgado. Sim, fotos de Sebastião Salgado. Onde você vai observar várias fotos e retratos que ele fez, tá bom? Durante esse trabalho artístico produzido por ele. E alguns questionamentos que vai estar aí para vocês na descrição, tá? Em forma de PDF. Para vocês darem uma olhada, refletirem e ver se essa questão da função da arte já começou a entrar na sua cabeça. E esse conceito começou a ficar bem marcado dentro da sua mente, tá certo? Então, assista o documentário, perceba as relações que existem entre imagem e música na construção desse belo projeto, beleza? Então, gente, a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Não esqueça de dar um joinha nesse vídeo aí e se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Até mais e valeu pela participação de vocês. Até a próxima!